Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Fique aqui nesse vídeo para ouvir a mensagem que o nosso Deus enviou para nós hoje, né? Todos os dias Ele nos manda uma palavra nova, uma mensagem nova, na qual Ele quer falar conosco. E a mensagem de hoje se encontra aqui no livro de 1 João, primeira carta do apóstolo João, o capítulo 3 e o versículo 6, que vai dizer assim: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem o conheceu. Essa carta do apóstolo Paulo, ele começa como os filhos de Deus, tem o título Os Filhos de Deus. Então ela está direcionada a todos aqueles que são filhos de Deus. E filhos de Deus são todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Na palavra de Deus fala, né? Em João 1,12 diz que todos aqueles que o receberam, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Recebeu a quem? A Jesus Cristo. Quem recebe o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tem o direito de serem chamados filhos de Deus. Então isso explica e nos mostra que nem todo mundo é filho de Deus, porque nós temos a maneira de dizer, né, que todos somos filhos de Deus, mas a palavra de Deus nos explica que filhos de Deus só são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas, todo o restante, são criaturas, pois Deus foi quem criou, né? Deus criou todas as coisas, mas se a gente quiser ser filhos de Deus, nós temos que recebê-lo como Senhor e Salvador. Daí passamos a ter esse direito de ser chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. E aqui fala sobre o pecado, né? Que quem permanece em Cristo não peca, porque quem vive cometendo pecado não conheceu a Deus. Por que ele fala isso? Não que a gente nunca mais vai errar, não que a gente nunca mais vai pecar, não. Então, porque a gente vive num corpo corrupto, né? A gente tem o nosso corpo que é corruptível. Nós só não vamos cometer erros nem falhas quando estivermos no corpo glorioso na eternidade. Mas quando a gente realmente tem um encontro verdadeiro com Cristo, a gente não vai querer fazer coisas erradas, a gente não vai querer viver no pecado, pois nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então a gente vai querer agradar a Ele, não querer agradar a carne que é pecaminosa, que é falha. Então se a gente está verdadeiramente em Cristo, nós vamos fazer de tudo para agradar a Ele. E quando a gente errar, se a gente cair e cometer alguma falha, algum pecado, o Espírito Santo vai nos incomodar, ele vai nos convencer do pecado, ele vai nos convencer do erro. A gente não fica em paz quando a gente erra, quando a gente peca. Quando a gente está em Cristo, nós não ficamos em paz. O Espírito Santo nos incomoda. Daí a gente pede perdão a Deus, a gente se arrepende de todo o coração e não comete mais aquele erro, né? Então, se a gente está em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E o que quer dizer isso? A gente vai deixar a nossa velha natureza humana para trás e vai querer viver uma vida espiritual com Cristo. A gente vai querer viver agradando ao Pai, querendo fazer sempre a vontade dele e sendo guiado pelo Espírito Santo. Quem se converte e não muda nada em sua vida continua da mesma forma, ela ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Infelizmente tem muitas pessoas que se convertem a Cristo, dizem que aceitam como Senhor e Salvador, mas as suas vidas ficam da mesma forma. Então essa pessoa ainda não recebeu Jesus de todo o coração, ela só aceitou da boca para fora, né? E a palavra de Deus diz: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é por falar que a gente vai entrar nos céus, é por viver a palavra. De nada adianta a gente dizer, eu creio em Deus, eu amo Deus, eu recebo Jesus como Salvador, eu sei que Ele é Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, eu amo a Cristo, Ele é tudo na minha vida, mas não vive os ensinamentos de Cristo, né? Não vive as leis de Deus, vive a sua vida normalmente praticando tudo de errado.
na vida. Então, infelizmente, essas pessoas ainda não o conheceram, como fala aqui a palavra, né? Que qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Porque quando a gente realmente tem um encontro verdadeiro com Cristo, a gente vai ter nojo do pecado, a gente vai ter nojo das coisas erradas que a gente fazia, a gente vai ter vergonha, a gente não vai gostar nem de lembrar das coisas erradas que a gente fazia, né? Porque é o Espírito de Deus que está habitando em nós. Nós fomos transformados numa nova pessoa. Nós somos uma pessoa agora espiritual, uma pessoa que vive para Cristo, uma pessoa que vive para agradar a Ele. Porque o pecado é a maior doença que existe, é o maior mal do mundo, é o pecado. O pecado condena as pessoas ao inferno. O pecado condena as pessoas à morte eterna. E a morte eterna é separação total de Deus. Ninguém vive sem Deus. Ninguém tem vida fora de Deus. Então, quando a gente vive uma vida para Cristo, nós temos vida com Ele. Nós vamos viver na eternidade com o nosso Deus. Nós vamos ter a vida eterna. Mas se a gente vive na prática do pecado, pecando todos os dias, errando, falhando e nunca se arrepende, nunca reconhece que Jesus é Senhor e Salvador, que a gente precisa dele para ser transformado, para a gente vencer as batalhas, para a gente vencer o pecado, porque a gente só vence o pecado com Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não temos força. Nós não temos força. Ele é a força que nós precisamos. É Ele quem nos fortalece para que a gente consiga vencer o pecado, que é um mal tão terrível. Quando Adão e Eva deu brecha para o inimigo, né? O pecado entrou no mundo. Foi a partir daí que o pecado entrou no mundo. Deus criou o mundo de forma perfeita e linda, mas infelizmente Adão e Eva deram ouvidos ao inimigo. Então o pecado entrou no mundo. E desde então o mundo vem sofrendo com essa doença que é o pecado, né? Ela é pior do que qualquer doença terminal, porque qualquer doença tem cura. Mas o pecado só tem cura através de Jesus. O pecado só não tem valor quando a pessoa crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Quando a gente entrega a vida a Cristo, então Jesus nos liberta desse pecado. Nós só somos curados do pecado quando Jesus entra na nossa vida e faz morada, quando a gente dá brecha para Ele, quando a gente dá liberdade para Ele entrar nas nossas vidas. Porque a gente pode entrar no mundo, pode entrar no céu pobre, pode entrar no céu sem diploma nenhum, a gente pode entrar no céu de qualquer forma, né? De algum problema que a gente tem aqui na terra, mas pecando a gente não pode entrar no céu, porque é o que nos separa de Deus. O pecado é o mal que nos separa de Deus. Ele nos separa da única pessoa que pode nos dá vida e vida em abundância. Então o pecado é o mal do mundo. Ele é que nos afasta de Deus. Então a gente tem que ter esse conhecimento e esse entendimento de que sem Deus nós não conseguimos vencer o pecado e que para a gente vencer a gente precisa viver debaixo da proteção de Deus, debaixo dos caminhos dele, para que ele venha nos guiar, para que ele venha nos conduzir a viver uma vida de santidade. A gente se separar das coisas erradas do mundo, do pecado, é se santificar, né? Nós vamos nos santificando porque a gente só quer agradar a Deus, não quer agradar a vontade da carne, não quer agradar os homens. A gente prefere fazer as coisas certas e agradar a Deus, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Infelizmente, a gente quase não vê pregações falando sobre o pecado, né? Hoje em dia, a gente vê muitas pregações coaches, né? Na qual as pessoas só querem ouvir palavras de motivação, mas o evangelho precisa ser pregado na sua totalidade. A Bíblia tem palavras de motivação, tem sim, nós devemos pregar
ela toda, mas também nós precisamos pregar sobre o pecado. A gente precisa pregar para que as pessoas conheçam realmente a verdade, não que elas venham para Deus achando que só Deus é amor. Não, Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele é justo. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você só planta pecado, infelizmente vai colher a morte. Mas se você planta vida, planta amor, planta obediência a Deus, você vai colher vida eterna com Cristo. Então que a gente viva para Deus e viva para agradar a Ele, para que um dia a gente viva na eternidade. Infelizmente muitos não dão ouvidos a esse tipo de mensagem, a esse tipo de pregação. Por quê? Porque vai incomodar a pessoa, vai incomodar, vai tocar na ferida dela. Quando a gente está em pecado, a gente não aceita que ninguém venha falar a verdade para a gente, né? Infelizmente, a gente acha que está fazendo certo e pronto. Mas a palavra de Deus nos mostra, o próprio Senhor Jesus Cristo pregou sobre isso, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre o pecado de várias formas e falou do inferno também, mas infelizmente as pessoas só pegam as passagens da Bíblia, a passagem de Jesus que fala sobre o amor, não fala sobre o juízo de Deus. Então que a gente fuja da ira de Deus, que a gente venha viver uma vida de obediência para que a gente não venha cair em condenação, né, com os nossos próprios passos, que a gente venha viver em obediência a Deus para receber galardão dele, amém? Que Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Deus abençoe a cada um que passou aqui nesse vídeo. Querido Deus eterno Pai, estou aqui mais um dia, Pai, em nome de Jesus Cristo, para agradecer ao Senhor por tudo, por mais um dia na Tua presença, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Abençoe cada pessoa que está aqui passando com as ricas bênçãos do Senhor, pois só o Senhor tem bênçãos para nos dar, não existe outro que possa nos abençoar, a não ser o Senhor, Pai. Que o Senhor venha atender os nossos clamores, que o Senhor venha atender a nossa oração, pois nós clamamos ao Senhor, Pai, dia e noite. Tem misericórdia, Pai amado, da gente. Nos livra do pecado, Pai. Nos livra do mal, para que a gente venha te obedecer. E o Senhor venha nos afastar do pecado, que a gente venha fazer a Tua vontade, Pai amado. Pois a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor venha nos levantar quando a gente estiver caído, abatido. Que o Senhor venha nos dar graça da alegria do Senhor, da Tua presença que é tão gloriosa, Pai amado. Pai, eu te peço que o Senhor cure os enfermos, a quem clama por cura, pois só o Senhor tem o bálsamo da cura, só o Senhor tem poder de curar cada pessoa, Pai amado. Que o Senhor possa trazer vida, possa trazer paz, alegria, amor e harmonia para a vida das pessoas. Que o Senhor venha abençoar os lares, as famílias, que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão desempregadas, que o Senhor abra portas de emprego, para que essas pessoas venham viver em paz financeiramente e venham ter saúde, venham ter abundância de vida, venham ter a Tua presença. Que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, nos guardar debaixo da Tua potente mão, nós, a nossa casa e os nossos. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.